ele está chegando. E sem perca de tempo, eu já quero aqui ministrar uma palavra de Deus ao teu coração na noite desse dia, na certeza que Deus, ele tem uma palavra a ministrar a cada um de nós. No livro de Atos, capítulo de número 16, a Bíblia, ela nos conta acerca de uma das histórias mais belas e edificantes acerca de adoração e oração em todo o livro da Bíblia Sagrada. A Bíblia nos conta que dois homens, Paulo e Silas, eles estão em uma de suas viagens missionárias, estão em uma de suas viagens pregando o Evangelho. E agora o texto nos relata que eles chegam em uma localidade, na cidade de Filipos, para ali pregar a palavra. Em um determinado momento, a Bíblia nos conta que Paulo e Silas, eles veem uma menina com espírito de adivinhação. Então eles, em nome de Jesus, expulsam o espírito de adivinhação daquela menina. E os senhores daquela menina, vendo que perderam a sua fonte de lucratividade, eles mandam que prendam a Paulo e Silas. Eles são presos, açoitados, e a Bíblia vai nos dizer que perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam e oravam hinos ao Senhor. E de repente sobreveio um grande terremoto, e os alicerces do cárcere foram soltos, as cadeias foram quebradas, e as algemas que prendiam aqueles presos, elas foram soltas. E o carcereiro, ele temendo pela sua vida, ele resolve tirá-la. Mas Paulo e Silas diz para ele: não faça isso, estamos todos aqui. E a história, ela finaliza com o carcereiro e a sua família sendo restaurada, o carcereiro e a sua família recebendo Jesus sobre as vossas vidas. Este é um pequeno relato que a Bíblia nos conta acerca do livro de Atos, capítulo 16. E sobre este texto, hoje eu tenho algumas aplicações para compartilhar com cada um de vós. Nós sabemos que o livro de Atos é um dos livros da Bíblia Sagrada que não contém a palavra amém. Por quê? É um livro que ainda não finalizou. É o livro do Espírito Santo. E agora a Bíblia nos conta acerca destes dois homens, Paulo e Silas. Eles estão em um ambiente de prisão. Paulo e Silas estão presos. Paulo e Silas estão com as suas mãos e pés amarrados. Mas há algo que me chama muito a atenção dentro deste texto. Paulo e Silas, eles estão em um ambiente de prisão, mas estes dois homens, eles resolvem, mesmo em um ambiente de prisão, adorar a Deus. E aqui eu já quero tematizar a nossa rápida reflexão nesta noite. Culto na prisão. Esses dois homens, eles são presos porque estão pregando o Evangelho. Esses dois homens, eles são presos porque tiram o espírito de adivinhação de uma menina. E agora a Bíblia diz que eles são açoitados e presos. Mas quem olha pode pensar aos olhos humanos: eles estão presos por fazer a coisa certa. Mas aqui eu entendo algo aos olhos espirituais. Havia um propósito na prisão de Paulo e Silas. E qual que era o propósito? O carcereiro ser alcançado
E aqui eu encontro uma chave e lição muito linda. Há um propósito em meio à dor. Deus, ele nunca permite que passemos uma dor sem que haja um propósito definido. Bora para a Bíblia? Livro de 2 Reis. A Bíblia diz acerca de uma menina esta que foi levada junto com as tropas de Naamã. Aquela menina, ela foi tirada de sua terra natal e agora ela passa a ficar a serviços na Síria com Naamã e sua esposa. E a Bíblia diz que aquela menina diz para sua senhora: oxalá que o meu senhor se encontrasse com o profeta que há em Samaria. Certamente ele seria curado de sua lepra. Aquela menina foi presa. Aquela menina estava, conjecturando eu, passando uma dor, talvez não física, mas psicológica. Mas havia ali um propósito. E o propósito era que aquela menina conectasse Naamã ao profeta que há em Samaria, para que Naamã fosse curado da sua lepra. Já me permita liberar a primeira aplicação sobre a tua vida essa noite. Deus, ele tem um propósito sobre esta sua dor. Deus, ele não permite nenhum deserto sem que haja um propósito maior. Deus, ele não permite passarmos nenhuma dor sem que haja um propósito definido. Bora para a Bíblia? Livro de Atos, capítulo 28. A Bíblia fala acerca de Paulo juntamente com outros prisioneiros. E a Bíblia diz que Paulo, ele chega a uma ilha denominada Ilha de Malta. E agora Paulo, ele é mordido por uma víbora. E a Bíblia diz que passando muito tempo, Paulo não sofreu mal nenhum. E agora ele chega a uma casa do principal daquela ilha, por nome de Públio. Lá, Paulo, ele é usado por Deus para curar o pai de Públio e os demais daquela ilha. E aqui há esta aplicação. Paulo, ele passou pela mordida da víbora. Paulo, ele passou pelo naufrágio. Paulo, ele passou pela situação da prisão. Mas em tudo isso, Deus, ele tinha um propósito maior. Conectar a Paulo ao pessoal daquela ilha e através de Paulo, vidas serem curadas. Através de Paulo, vidas serem restauradas. A primeira aplicação é esta: Deus, ele não permite nenhuma dor sem um propósito definido. E o texto continua dizendo que eles estão presos e açoitados. E agora, perto da meia-noite, eles oram e cantam hinos ao Senhor. E eu termino a minha reflexão aqui ministrando esta última aplicação sobre a tua vida. Eles estavam presos, as suas mãos e os seus pés estavam presos, mas a sua boca estava livre para adorar. E enquanto eles adoravam, um terremoto aconteceu dentro daquela prisão. Eu não acredito que você ainda não digitou um glória a Deus e pegou essa mensagem que Deus está falando com a tua vida. Enquanto você adora, em meio aos problemas, um terremoto é gerado e as cadeias são libertas. Enquanto você adora, em meio às adversidades, um terremoto é gerado e as prisões que te prendiam, elas são soltas. Enquanto você adora, em meio a situações contrárias, Deus, ele age em teu favor. A mensagem central que eu quero deixar ao teu coração é esta: Paulo e Silas estavam com seus pés e as mãos amarradas, mas a sua boca estava livre para adorar. Você pode estar com as suas mãos e os seus pés amarrados,
mas use aquilo que você tem, a sua boca, e em meio a esse ambiente de aflição, Deus ele vai enviar um terremoto e as cadeias